Bom dia, crianças. Aula referente ao dia 20/3/2024. Nós temos aqui um caça-antônimos que vocês deverão procurar. O que é o antônimos? Nada mais é que a palavra ao contrário, né? Então, ao contrário de comprar é o quê? Vender. Ao contrário de perto é longe. Então, vocês vão procurar aqui, ó, no caça-palavras. Já dei 2 dicas, né? Então, assim por diante. Isso também tem a referência dos sinônimos, né? Sinônimos é o mesmo significado. Antônimos exatamente ao contrário, tá? Então, nós temos aí atividade de português. Tá? Para completar, nós temos também a atividadezinha que foi mandado para vocês, o livro, vocês fizeram uma escolha na biblioteca e tem a ficha de leitura para vocês começarem a fazer, né? Então, essa é a nossa primeira ficha de leitura, aonde vocês vão procurar lá o título da obra, o autor ou autora, o ilustrador ou ilustradora, local onde se passa a história, pode ser um ou mais locais, né? Essa história, tá? E vocês vão fazer um pequeno resumo da história para mim. O que é esse resumo? Esse resumo é exatamente o começo, o meio e o fim. Então, bem resumidamente, o que aconteceu no início dessa história? O que aconteceu no meio dessa história? O que aconteceu no desfecho? Como que finalizou a nossa história? Quem são esses personagens? Aonde aconteceu essa história? O que aconteceu nessa história? Então, vocês vão parar para pensar e fazer um pequeno resuminho, ó, são algumas linhas apenas, tá? Se não couber aqui, vocês podem fazer no caderno, tá? E ilustrar a história, né? Fazer a parte que você mais gostou da história, né? Fazer uma ilustração bem bonita, tá? Então, essa seria a nossa aulinha de português, tá? Nós vamos fazer na próxima aula o fechamento dessa aula, né? Na quinta-feira, nós estaremos fazendo a leitura das fichas, tá? E vocês vão explicar para mim, mostrar um pouquinho do livro que vocês fizeram, tá bom? Bom, depois nós temos aqui a nossa liçãozinha de matemática, que é contando e completando, né? Então, vocês vão relembrar aí, né? Quanto que é 2 dezenas mais 45 unidades? Então, lembrando, o que é uma dezena, né? Uma dezena é 10. E se eu tiver 2? Então, vai ser 20 mais 45 unidades. Aí, vocês vão me colocar o total. Pode ser feito também as continhas, né? Aqui na folha ou no caderno. Essas folhas deverão estar coladas no caderno, tá? Lembrando, caderno de classe. Bom, nós temos aqui também uma diferença da meia dezena. Então, se uma dezena vale 10, meia dezena é metade. Então, vale 5. Dúzias agora, né? Nós temos as dúzias. Então, dúzias, uma dúzia equivale a 12. Lembra lá dos ovos, né? Uma dúzia equivale a 12. Então, se eu tenho 2 dúzias, eu tenho quanto? Né? Vocês vão ter que verificar isso para mim. Ah lá, depois nós temos também as 3 dúzias. Então, vai aumentando a quantidade. Então, vocês vão fazer a soma. Se uma dúzia vale 12, 3 dúzias. Então, vocês vão ter que fazer ou a soma ou a multiplicação, né? 12 vezes 3, ou 12, 12, 12. Mais meia dezena. Então, o que significa meia dezena? Significa 5. Então, vocês vão somar e colocar o valor para mim, tá? Então, todas essas questões, tá? Vocês vão resolver. Se não couber aqui, resolvam no caderno, tá? Bom trabalho, boa atividade para vocês, tá? Tenham um bom dia e no outro dia a gente vai conferir tudo isso, tá? Nós vamos fazer a nossa correção. Beijos, fiquem com Deus.